Carissimi, bem-vindos ao podcast da Italiano Descomplicado e também vídeo para quem está acompanhando a gente no YouTube. E hoje temos aqui um super bate-papo sobre a vida em Roma com a nossa professora Essa Bárbara. Tchau, Babi. Ciao a tutti. A professora Essa Bárbara atualmente mora em Perugia, porém ela já viveu em Roma e aí a gente achou super interessante dar o ponto de vista de quem viveu na maior cidade da Itália. Os pontos positivos, negativos, como é que foi a experiência, se ela tem alguma sugestão de vida no cotidiano, se dá para ter qualidade de vida, quais são as diferenças entre viver em uma grande cidade ou em uma cidade menorzinha, né? Porque se a gente para pensar, Roma tem quase 3 milhões de habitantes e Perugia tem 150 mil habitantes, então é uma diferença bem gritante, né, Babi? Sim, tem bastante diferença, sim, mas vamos lá. Vamos lá, Babi. Para começar, quando que você morou em Roma? Quanto tempo? Como é que foi? Eu morei em Roma por quase 2 anos. Foi entre 2016 e 2017. E em que bairro que você morou? Eu morei perto da Piazza Bologna, que é um bairro assim, central em Roma. Então ali ficava uns 5, 10 minutos de metrô até a estação Termini, que é a central de Roma, né? Então era uma zona assim que era bem central, que a gente fala bem collegata, né? Que tinha bastante, tinha o metrô, o ônibus, enfim, que a gente conseguia chegar em vários lugares de Roma. Eu estava bem perto de uma outra estação de Roma também, que é a Roma Tiburtina, porque são as duas maiores estações assim de Roma que sai trem, né? Tiburtina e Termini. Então eu tava entre as duas, vamos dizer. Mas eu tava bem mais perto da Tiburtina. E apesar de ali ser um bairro central, eu consegui ali viver bem uma realidade de bairro mesmo. E é uma coisa que eu não esperava que fosse assim em Roma, porque eu sou de São Paulo, né? No Brasil, eu era de São Paulo. E aí eu esperava que em Roma a gente tivesse a mesma dinâmica de São Paulo. Então, assim, quem é de São Paulo também sabe que a gente lá muitas vezes nem conhece as pessoas que moram no mesmo andar da gente em São Paulo, ou a gente vai todo dia na mesma padaria e às vezes a gente só vai lá, compra o pão, mas a gente nem sabe o nome da pessoa que tá lá, né? E tinha essa dinâmica de vida nessa forma. E aí, quando eu fui para Roma, apesar de ser uma cidade grande, a dinâmica mudou, né? Porque não era mais assim. Eu ia lá tomar o café no bar. E aí o Fábio, se ele ver um dia esse vídeo, tchau, Fábio. ele fazia sempre o café do jeito que eu já gostava, então ele sabia que eu preferia o café al vetro, né? Então, no copo de vidro, que na tazzina. Então ele já chegava lá, já sabia que eu ia tomar aquele café. Já sabia qual era o meu corneto preferido, então ele já trazia o meu, sem eu precisar pedir para ele toda vez que era aquilo e aquilo. E sabia o nome, então ele perguntava como é que você estava, o que você fez, eu fui lá por muito tempo. Aí depois de um tempo ele ficou assim, mas você ainda não me falou o seu nome, que eu preciso saber o seu nome. Ele já sabia tudo como que eu pedia cada coisa, mas ele não lembrava o meu nome. E assim, Roma é uma cidade grande, cheia de gente, e eles têm desse cuidado de querer saber quem é você, né? Você não é mais uma pessoa desconhecida, você se torna ali parte daquilo do dia a dia. Então eles realmente te incluem e isso é uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer, ainda mais morando na parte central de Roma. Isso aconteceu lá e eu achei super legal e em vários âmbitos, né? Isso aconteceu. Então, por isso que eu falo, é uma cidade grande, eu morava num bairro até central, mas eu vivia com essa realidade de bairro, assim, que as pessoas se conhecem, se cumprimenta de verdade, né? Tem interesse de saber o que você tá fazendo ou não. Então, era uma coisa, assim, eu achei bem diferente, foi um choque Legal, bom, vamos dizer. Um choque bom.
teve essa coisa do acolhimento, assim, que é uma coisa bem de Roma. Então, eles são grandes, mas continuam com aquela coisa de receber. E eles são muito tradicionais também nessa questão da alimentação, né, Babi? O café da manhã é o café com corneto, Corneto. se possível sempre no mesmo bar, se possível sempre na mesma mesa até. É. Ah, Então, isso até dentro das próprias casas, né? As pessoas, as famílias, elas têm a mesa e cada um senta no seu lugar, sabe? O lugar do pai é aquele, o lugar da mãe é aquele, o do filho é aquele. E, e eles seguem sempre o mesmo dia, cada um senta no lugar. Aqui em casa não, aqui em casa a gente senta cada um em onde um quer. lugar, mas eu vejo assim, sim, que tem famílias realmente, cada um tem o seu lugar determinado, eles são bem rotineiros, a gente pode falar, né? Que eles Aham. seguem muito aquele esquema, eles têm um esquema, eles repetem aquele esquema ali. Que, Babi, o primeiro ponto que a gente pode levantar, então, para o nosso ouvinte você morou num bairro bem central, valeu a pena, então, pelo visto, né? Foi legal, Valeu. tinha... Então, a gente pode recomendar para o nosso ouvinte que more num lugar assim, se gosta de movimento, se gosta de ter essas facilidades de cidade grande. Então, vamos lá. Era bom essa realidade de bairro e eu posso dizer que eu também tinha muita sorte de trabalhar e morar no mesmo bairro. E Uhum. eu sempre falei que eu realmente tinha muita sorte de ter conseguido tudo perto de casa. Porque, por exemplo, meu namorado Paulo, não, ele tinha que sair dali para outros lugares. E quando ele tinha que ir primeiro para a faculdade, então ali era mais fácil de ele conseguir com metrô e com ônibus. Mas depois, quando ele começou a trabalhar, ele começou a trabalhar numa área, era um pouquinho fora de Roma. E ali as coisas começaram a complicar, porque aí com ônibus e com metrô era mais difícil, os horários eram mais limitados e às vezes estava marcado que ia passar ônibus e o ônibus não passava. Geralmente eles seguem muito bem essa regra, né? Uhum, Mas uhum. pode acontecer também que não, ainda mais indo para fora, para as áreas mais externas assim de Roma, isso pode acontecer um pouquinho mais com mais frequência. Ele tinha que sair muito mais cedo para pegar ônibus e acabava chegando mais tarde. Aí a gente decidiu ter um carro Uhum. e também aí a gente fala, com o carro resolveu, mas assim, resolveu em partes, porque era mais fácil realmente para ele chegar no trabalho, mas quando ele voltava, tinha um grande problema que praticamente toda Roma tem, que é o estacionamento. É, E, e é difícil encontrar. estacionar, e às vezes ele voltava do trabalho e tinha que ficar horas e horas estacionando, procurando lugar para estacionar. E outras vezes, e mais de uma vez isso aconteceu, né? Que ele me ligou e ele falou: Não, vem você estacionar o carro que eu preciso ir tomar banho e dormir, porque amanhã de manhã eu já tenho que ir embora pro trabalho e eu não posso ficar aqui procurando vaga, Meu sabe? Deus, Babi! E, Porque Roma é uma cidade grande, e aí vai ter problema de cidade grande e também problema de uma cidade histórica que tem as suas limitações, que não pode simplesmente fazer estrada assim, a torta e isso, direita, né, Babi? Não é isso. que nem, por exemplo, no vídeo com a Sammy a gente comentou que Roma tenta expandir o metrô, mas e aí? Daqui a pouco abre um sítio arqueológico lá no meio de É, Roma. exatamente. É uma grande cidade, é uma das maiores entre as capitais da União Europeia, é uma das maiores, mas tem essas suas limitações, né, Babi? Fica lá, Tem, e aí? Vou é, parar o porque carro como? Porque os prédios lá, né, não tem estacionamento como no Brasil. Praticamente todos os prédios têm, né? Hoje a maioria dos prédios tem garagem, tem lugar para estacionar embaixo do prédio e aqui não. Os prédios são realmente imaginar centro histórico, que os prédios eram aqueles de um tempo e não tinha essa necessidade de todo mundo ter carro. Então não existia essa necessidade de estacionamento. E hoje aumentou essa necessidade, mas a cidade não acompanhou, né? Não teve como aumentar, construir estacionamento, até porque exatamente isso que você falou, para você fazer um estacionamento subterrâneo, você tem que ter uma autorização e é difícil conseguir. E aí, quando você vai começar a tirar coisa, vai sair alguma coisa, porque
Eu não sei, um lugar para você abrir o chão sai alguma coisa. Parece que é assim em Roma. E isso que é um problema do metrô atrasar sempre a obra, né? Porque eles começam a escavar, descobre coisa, aí tem que tirar tudo para levar para museu, para estudo, e depois continuar. Então é complicado isso. Fabi, vocês precisarem então comprar o carro, imagino que o custo de vida tenha aumentado. Como é que é no geral o custo de vida numa cidade como Roma? É um pouco mais alto do que uma cidade como Perugia, principalmente o aluguel. O aluguel é a coisa que dá muita diferença. O preço que você às vezes paga em Roma, um quarto sim, sozinho, um quarto dividindo com outra pessoa, aqui você consegue ter um apartamento de 2 quartos pelo mesmo valor. Nossa! Você tem metade de um quarto lá, então é muita diferença. E os dois em zonas centrais, sabe? Não tô falando de nenhum dos dois em periferia, os dois em zona central. Então, Mas que seria mais ou menos em euro, Babi? Uns 360 euros? Isso, 360 a 400 euros, isso. Então, para morar bem localizado em Roma, é dividindo casa, não? É caro, Ou para conseguir esses 400 euros, tem que ir para os bairros mais afastados, né? Eu não sei agora quais são os preços dos aluguéis em Roma, na verdade, mas deve variar ali entre uns 1.200, 1.600 euros por mês. Se não for mais agora, que agora deu um boom, né? Deu uma alta nos preços, né? E, Babi, de resto, assim, transporte público é um pouco geral na Itália, o mesmo preço, né? O ônibus, 2 euros. Isso, a passagem, assim, uma passagem única, vamos dizer, é o mesmo valor. Eu acho que tá 1,50 agora. O que muda, e ao mesmo tempo eu achei uma coisa meio estranha e contraditória, porque eu imaginava que aqui fosse ser igual a Roma, ou um pouco menos, que é o que a gente fala, o abonamento, né? Aquele que a gente faz o pacote e paga por mês ou anual. Aqui tem uma rede bem menor, lógico, de ônibus, e a gente tem em Perugia um mini metrô, não é uma metropolitana como Roma. O mini metrô, depois pesquisem no Google Imagens. Perugia mini metro. Parece um negócio de brinquedo, assim, é muito bonito. É bem bonitinho, assim, e é legal, ele funciona muito bem também, mas ele é mais limitado, né? Ele tem uma capacidade menor, ele liga pontos menores na cidade comparado com o que tem em Roma. E a gente então precisa mais usar ônibus e também tem menos opções respeito ao Roma, mas é lógico, a gente acaba sempre tendo a proporção. Mas o valor que a gente paga no mensal aqui e no mensal em Roma é diferente. Aqui dá acho que uns 20 euros a mais do que o mensal de Roma. Na época que eu vim, que eu tinha lá o de Roma, acho que ali era 35 euros que eu pagava por mês e aqui tava 52. E é interessante esse abonamento para quem vai viver mais tempo, né, Babi? Numa cidade, para quem vai morar mesmo. E como é que a pessoa pode fazer esse abonamento? Como é que funciona? Tem que ir na estação de trem e se informar se ela entra em alguma categoria de desconto. Por exemplo, se a pessoa é estudante, ela tem um valor menor, uma agevolazione, que a gente fala, que é um desconto, um benefício por ser estudante, ou quem tem uma idade superior a agora eu não sei exatamente também quantos anos, mas a pessoa também tem direito a mais desconto. E se inscreve na estação, leva os documentos que eles te pedem e eles vão te dar um cartão com a tua foto identificativo. Você vai pagar ele mensalmente ou anualmente e vai estar permitido de usar. E cada vez que entra no ônibus tem que passar o cartão para provar que tá ativo o serviço. Em Roma é a mesma coisa, mas em Roma, se eu não me engano, a gente consegue também fazer no tabaquino em Roma. Diretamente o cartão, a gente consegue comprar lá e já carregar direto. A tabaqueria na Itália é um ponto central para quem vai morar, para quem vai de turista, porque é onde você vai comprar a famosa marca da bolo da Serici Euro, que é para fazer os documentos oficiais. Em Roma, igual a Babi está falando agora, é onde você vai conseguir o desconto para o transporte público. Então,
Ou se você quiser também comprar a passagem, né? O Tabaquino sempre vende a passagem. Aqui também, não é porque aqui não tem um abonamento no Tabaquino, mas a passagem tem sempre. E é interessante que em Perúdia, comprar o bilhete dentro do... Porque você poderia comprar o bilhete dentro do ônibus com motorista, só que saía 50 centavos mais caro, né? Então é bom comprar no Tabaquino ou na estação para garantir esse desconto, porque pode ser que uma vez, para quem está de turista, vai lá e usa uma vez, 50 centavos não vai fazer tanta diferença, mas no cotidiano, quem está usando 2 vezes por dia, né, Babi? Em algumas cidades nem pode comprar, por exemplo, em Roma o motorista não vende a passagem. Então, se você não comprar ela antes, você vai subir assim. Se você não tiver passagem, você vai arriscar que se passar um fiscal, você vai tomar uma multa. E a multa é uma bela multa. Chega a ser. Eu não sei se eu acho que é 5. Se você pagar ela, tem também uma diferença, que se você pagar ela em um total de dias logo após que te fizeram a multa, eles te dão um pouco de desconto, e se superar um tanto de dias, você vai pagar a mais o valor. Mas eu acho que nos primeiros dias é 50 euros por pessoa, se eles pegarem sem passagem. E a passagem custa 1,50, então melhor não arriscar. Né? Melhor não arriscar. Mesma coisa para quem entra em trem, viu, gente? Tem que convalidar o bilhete, tem as maquininhas para convalidar, e a multa só vai aumentando de acordo com o preço que seria normal daquele trajeto, né? Eu conheci um moço que foi para Roma uma vez e ele falou assim: nossa, Roma é muito legal, não é? Porque lá o transporte público é grátis. Eu fiz assim: é grátis? Mas como assim é grátis? Você sobe no ônibus, não tem que fazer nada. Eu falei assim: claro que não, você tem que fazer a passagem e carimbar, timbrar a passagem. Não, eu não fiz nada disso. Eu falei assim: meu Deus. Ele ficou Contou com a sorte, né? Não, ele foi sortudo mesmo, porque eu fiquei assim, meu Deus, ele arriscou. E ele saía contando para todo mundo que em Roma era grátis. E eu falei assim, não é assim, não. Gente, não vamos disseminar notícias falsas, porque, olha, eu já vi fiscal passando em Roma e colocando gente para fora. Uma vez eu peguei um ônibus, acho que foi para ir na Galeria Borghese, e o fiscal entrou, e é isso aí. Foi passando, conferindo o bilhete, você não tem, para aqui o ônibus e desce. E assim, morando na cidade, acontece, por exemplo, que eu tava em algum lugar e eu falava assim: eu vou pegar o ônibus, eu tô sem dinheiro para pegar o ônibus, eu não tenho lugar para comprar. Eu vou pegar, tanto é só uma parada que eu vou pegar o ônibus mesmo, não vai dar nada. Aí, uma vez eu fui nessa e me dei mal, porque o fiscal chegou. Eu peguei o ônibus por 2 pontos, porque eu tava cansada e não tinha lugar para comprar. Falei, vou pegar o ônibus, são 2 pontos, o que pode acontecer? Né? Aconteceu. Então, assim, cuidado. E a gente morando na cidade acaba falando assim: eu pego todo dia, nunca entra ninguém. Aí, um dia, alguém entra. Não sei, e isso na Itália inteira, viu, gente? Não só em Roma, fiscal na Itália inteira. Sempre tomem cuidado com isso, para não estragar, né, a viagem de vocês também, com essa coisa chata de ter que pagar multa depois, mas enfim. E Babi, você como brasileira morando lá em Roma, você então pelo visto foi bem recebido, os romanos recebem bem os brasileiros no geral? Sim, no geral sim, a gente é difícil generalizar, porque tem sempre a pessoa que não te recebe bem, mas tem sempre outras pessoas que vão te receber bem. Então, eu acho que nunca vai ser que nem a gente brasileiro que recebe tão bem assim todo mundo. Mas, assim, no geral, você consegue assim, encontrar pessoas realmente legais que realmente vão se importar com você e se preocupar com você. Então, não é impossível. Mas é importante saber se comunicar com a pessoa, né? Saber falar a língua. Porque senão, às vezes, a pessoa até tem vontade de falar, mas aí você também não consegue, e aí acaba aquele interesse, assim, perdendo, diminuindo. Porque você chegou já em Roma sabendo falar, né, Babi?
Fez bastante diferença, né? Você já estava já tinha morado em Pisa um ano antes, Isso. e aí já chegou conhecendo a cultura, sabendo mais ou menos como lidar e como se adaptar à nova vida, né? Porque está saindo do país, você muda tudo, né? Exatamente. Muito bom, Babi. E, Babi, tinha algum lugar assim que você descobriu em Roma como moradora? Que turista não vai? Ah, não sei se. Porque eu, na verdade, descobri muitos lugares como turista em Roma. E depois muitas coisas foi o Paulo que me levou para conhecer, já morando ali. Mas agora eu acho que já morando, uma coisa assim diferente. Ah, teve uma coisa que quando eu morava lá que eu procurei, que eu achei muito diferente para saber, que tinha uma rua em Roma que é famosa por parecer uma rua inglesa. Que é uma rua assim, uma rua literalmente pequenininha, e todas as casas são feitas no estilo inglês. Ah, que bonitinha. E aí eu fui lá e descobri isso, mas eu já tava morando em Roma. E quando eu descobri, eu falei, nossa, eu vou até lá. E eu fui até lá só pra ver essa ruazinha pequenininha. Ela é até fechada com um cantelinho, com uma... Gente, esqueci o nome em português também. Como é que é o nome daquilo que faz estacionamento? Não, enfim, é fechado. não é as barras, é uma portinha mesmo, assim, pra você poder entrar. É uma rua fechada. Mas assim, não trancada da chave, mas fechada pra ser mais reservada. Então ela é bem escondidinha, mas é bem, bem bonitinha. Que legal, Babi. Fica aí no próximo vídeo também. A Bárbara vai dar uma dica a Bárbara e a Samia simularam um diálogo para encontrar um café histórico em Roma, mas que não é muito famoso entre os turistas. Outra coisa que ela descobriu já morando na cidade, né, Babi? E Babi, assim, questão de benefício para quem mora. É difícil conseguir, por exemplo, a terceira sanitária em Roma, o acesso à saúde, às escolas. Ok, é uma coisa assim meio geral para toda a Itália, né? Tudo isso. Quem é italiano, quem tem cidadania italiana, tem direito automático à terceira sanitária. Então, a partir do momento que você se registrou a residência na Itália, então você pegou uma casa, você está morando ali, você tem direito a fazer essa terceira sanitária. Eu falo isso porque se você for cittadino aire, que quer dizer então que é cidadão italiano que mora no exterior, que está inscrito em alguma residência em outro país, aí você não tem mais esse direito. Esse é um direito só para quem mora realmente em território italiano. Então você tem direito a essa terceira sanitária, que é um cartão de saúde, e ele tem o seu código que te permite de ter acesso ao sistema de saúde público da Itália. E com ele você tem então direito a escolher um médico de família, e hoje já não chama, assim, o médico de família ele mudou muito o nome com os anos aqui na Itália. Então antes ele chamava médico de família, depois médico de base, e muita gente ainda usa esses nomes para falar, mas o termo correto para falar é médico de medicina generale. É o seu médico pessoal, então é o médico que segue você e a tua família. E com ele você, então, se você precisa de algum remédio, você não está se sentindo muito bem, você faz o primeiro contato com ele. Se for alguma coisa que ele pode resolver para você, ele já te dá os remédios, te dá os exames que você precisa fazer para você já fazer. Se for alguma coisa mais específica, ele te dá a empenhativa, e aí com esse papel, com essa receita médica, né, você vai marcar para fazer outras consultas. E aí essa consulta vai ser uma consulta especialística, né, por exemplo, se você precisa ir no gastroenterólogo, o que você precisa fazer, você vai fazer. E a gente fala que é serviço público, né, então o médico de família, médico de base, ele é grátis, ele já é automaticamente incluído para você, e depois as consultas, essas dos especialistas, você precisa pagar. Só que assim, então muita gente fala assim, nossa, mas é público, mas é pago, né? Como que é isso? Então assim, é pago, mas é de acordo com o que você pode pagar. Então, se você é uma pessoa que está inscrita
como desempregada, se você está sem trabalho naquele momento, você está desempregada, então a sua família também, ninguém está com renda, a renda está muito baixa, você daí consegue pedir a isenção total. Então, além do tudo que vai ter depois, que o governo vai poder te ajudar para você se manter até você conseguir outro trabalho, né? Eu não sei também daí quais são todos os processos, mas eu sei que existem sim a possibilidade de, se você perder emprego, tiver aqui, precisa de outro, não está conseguindo, existe, além do seguro-desemprego, uma ajuda que o governo te dá para você conseguir outro emprego. Eles, inclusive, a gente falou, quando a gente falou sobre trabalho na Praga, trabalho aqui na Itália, né? A gente falou sobre o Centro per l'Impiego. E o Centro per l'Impiego é um dos serviços que te ajuda a conseguir trabalho. Se você precisar fazer algum outro curso para se atualizar, para se especializar em alguma coisa, se você não conseguiu transferir os títulos de estudo, mas você quer, por exemplo, trabalhar em algum âmbito, eles fazem um cursinho de preparação para você e vão te permitir, então, de fazer um determinado trabalho. E eles fazem essa procura, né? Então, do que o mercado precisa e o que a pessoa precisa. Mas enfim, pra gente não perder muito aqui o foco também, voltando um pouquinho, você vai ter essa isenção então, e você realmente vai poder fazer as consultas e pegar remédios gratuitamente. Depois você vai para a faixa 1, que você vai pagar o mínimo, que é o que o governo entende que, se você tem um salário assim, então você tem a capacidade de contribuir com o serviço sanitário pagando aquele mínimo. E aí, se você tiver uma faixa de renda maior, aí você vai passar para as faixas 2 e 3, então você vai pagar o mínimo e mais um pouquinho. Então, cada um paga de acordo com o que pode, né, com o que cabe no orçamento. Todos têm acesso ao mesmo médico, né, o mesmo tipo de atendimento. Isso é uma coisa ótima, porque é igual para todos. Só cada um paga o que pode. E a mesma coisa vale para a faculdade, né? A gente já comentou isso aqui também nos vídeos sobre a faculdade, que cada um então paga de acordo com a renda que é declarada. E conseguir essa consulta em Roma, Babi, mesmo sendo uma cidade muito grande, é muito demorado? Tem uma fila de espera? Depende das especialidades, isso que eu ia falar, assim. Algumas especialidades é mais fácil você conseguir, outras demoram um pouquinho mais. Mas além disso, o que acontece? O seu médico de base, quando ele te dá a receita para você ir no médico, para um especialista, ele vai colocar o grau de urgência que você tem. Se ele perceber que o problema que você tem é uma coisa realmente grave, que não dá para esperar, ele vai colocar uma urgência nesse papel, e o serviço sanitário, que é quem marca as consultas, é obrigado a te dar aquela consulta em determinado tempo. Então, se é uma consulta urgente, eles têm que te marcar em até 3 dias. Depois tem mais 2 tipos de urgência, que um vai passar para até 1 mês e o outro vai passar para até 3 meses. No geral, para quem não tem urgência, é que todos os serviços deles teriam que ser em até 6 ou 9 meses para ser o atendimento. O serviço sanitário tem essa regra para realmente evitar que as pessoas tenham que esperar mais do que isso. Com toda essa situação de Covid esse ano, agora um pouquinho mudou, porque alguns exames foram reduzidos, né? A gente teve menos capacidade de ter atendimento, eles tiveram que reduzir o número de atendimentos, então as filas aumentaram um pouquinho agora, mas agora que estão começando a voltar a situação mais tranquila, eles estão acelerando o processo para tirar as listas das pessoas que tiveram que esperar. E além disso, né, esse é o clássico, vamos dizer, existe o consultório, que o consultório é um serviço gratuito também do sistema sanitário, trabalha mais a parte de ginecologia, saúde da mulher, do casal, para nascimentos. Eles têm mediadores linguísticos, não é mediador linguístico, é mediador cultural. É mediador cultural, que se a pessoa é um estrangeiro que não fala italiano, ela está ali. Então tem serviço gratuito também. E se você quiser muito uma consulta, não quiser esperar e tudo, e você tiver condições, você pode fazer as consultas particulares. O que não existe é plano de saúde. Isso não existe na Itália, plano de saúde.
Então nem adianta tentar, né, Babi? Nem Não, vai não. particular. Ou você vai na consulta particular direto, ou você vai pelo sistema de saúde. Não existe plano de saúde. É, mas no geral o plano de saúde funciona bem, né, Babi? Na Funciona Itália. bem, sim. E mesmo em Funciona. Roma, sendo grande, com bastante. Não, funciona assim. Que legal. Lógico, cada região tem o seu modo de trabalhar na área da saúde. Porque a gente tem um sistema sanitário nacional e aí depois a gente tem um sistema regional. Então, cada região, por exemplo, Lácio, aqui eu estou na Úmbria, cada um vai ter o seu sistema de trabalhar. Então, muda um pouco assim, como marca consulta, como confirma que tem consulta ou não. Então, muda um pouquinho o sistema. Por exemplo, aqui a Umbra, eles são mais atentos a isso de não deixar passar muito tempo da consulta. E eles pedem para você confirmar, se você não confirma, eles já colocam outra pessoa. Então, eles estão realmente muito atentos a isso de querer agilizar para não ficar muita lista. Isso é bem interessante na Itália, que tem as leis gerais para o país inteiro, mas cada região tem uma especificidade, né, Babi? É bom até para quem vai fazer a cidadania italiana na Itália, morando aí, tem que estar atento a isso, como é que vai, com quem fala, onde vai, apesar de ter o padrão nacional, muda até o tempo da cidadania, vai mudar. Tem um pouco de autonomia, né, cada região. E, Babi, assim, você agora que já está um tempinho em Perúdia também, você consegue comparar, assim, como é que é a vida nas duas cidades e também tocando na questão da língua, né? Porque tem os sotaques, tem os dialetos, né? Como cada um fala. Você, quando chegou em Roma, se assustou com o jeito que os romanos falam? Como é que foi? Foi. Cada lugar é o seu modo de falar, realmente, né? Então, depois que eu acostumei lá com os toscanos lá em Pisa, fui pra Roma atrás dos romanos, achei tudo muito diferente, muito engraçado o jeito deles de falarem. Mas depois de um tempo também já tava falando igual, porque eu absorvo muito o jeito das pessoas de falar. Então, esponja linguística, Babi. Já tá. Às vezes eu falo assim, aí até o Paulo brinca falando assim, nossa, Roma ainda tá aí dentro de você, né? Porque vai naquela empolgação lá que eu aprendi em Roma. Mas enfim, e tem uma coisa que foi muito engraçada que aconteceu em Roma, que eu tava trabalhando com uma moça, e aí na hora do almoço ela pedia se eu não podia ir no mercado para ela comprar rúcula. Só que ela me falou rugueta. E aí, que é uma forma de falar rúcula no sotaque romano, no dialeto romano. E ela falou assim, posso comprar rugueta? Eu falei, tá bom. Eu falei assim, mas vai estar escrito rugueta? Aí ela falou assim, vai estar escrito. Eu falei, então tá, então quer dizer, deve ser alguma verdura diferente, né? Com outro nome que eu não conheço. Aí eu fui no mercado, procurei nada. Aí eu fui lá e falei pra moça, mas tem rugueta? Aí ela falou assim, tem, tá aqui. Ela pegou e me deu a rúcula. Aí eu fiquei olhando assim, ai meu Deus, eu tinha perdido acho que uma meia hora no mercado atrás dessa rugueta. Já tinha procurado no Google o que era rugueta, eu não tinha entendido. Eu falei, meu Deus, era a rúcula. Porque tem as diferenças dialetais mesmo, que vai mudar todo o vocabulário, né, Babi? Tem as palavras diferentes, mas também tem o sotaque, né? Nossa, eu lembro que eu tava com uma amiga e eles estavam com um amigo que é muito romano, assim, muito, muito. E ele falava rápido. E o romano tem negócio de chiar muito, né? Se vieste estarerão. E também cortam, né, o verbo. Corta a palavra, sim. Corta as palavras. E eu ficava, mas é o quê? Ele fala, posso manhar? Posso manhar? Posso manhar, tipo, mangiare, né? De mangiare. Então eles não falam nem posso mangiare, eles não falam manhar. Mas é muito legal isso, porque agora em Perúdia, o perudino falando, eu não achei tão diferente do italiano standard, né, Babi? Sim, eu também não estava achando tão diferente, não. Mas agora que eu comecei a fazer faculdade, tem mais os meninos que estão estudando comigo. Se eles verem também esse vídeo, eles vão dar risada. Porque eles vão falando também rápido e perudino.
E aí eles falam umas palavras estranhas, tudo junto, eu fico olhando assim, meu Deus, ainda. E agora que eu tô começando realmente a ter contato com o perudino, então eu tô assim, meu Deus, realmente tem uma coisa diferente. E algumas palavras, algumas expressões, eles usam diferentes. E o que muda muito realmente é isso, né? Porque cada lugar vai ter o seu modo de dizer, sua expressão. Então, é uma expressão que tem significado só para eles. Pra gente que é de fora, não sabe? É igual as nossas expressões no português. Se a gente for É, falar tentar falar nossa expressão para pessoa de fora, a gente pode até não, traduzir. Mas a pessoa vai olhar e falar assim: o que significa? é, Então você tem que ter o contexto do que significa aquilo. Sempre é, aprendendo coisas novas, né? Porque a gente e, aprende italiano certinho, mas aí depois regional vai cada um ter o é, seu. por isso que a gente gosta aqui nas nossas aulas, né, Babi, mostrando que tem essas diferenças, né? Bota vídeo do romano falando, bota vídeo de um bolonhese falando, que daí também é outra coisa, super mais cantada. Super. Nossa, é. É, eu fui em Bolonha, eu fiquei chocada porque eu não conseguia entender. Eu até falei assim, será que eles são estrangeiros e estão falando outra língua? Aí depois eu falei, não, eles são realmente daqui mesmo, mas parecia outro idioma. Eu falei, nossa, é muito interessante. É. E assim, em questão de qualidade de vida, Babi, em relação ao Peru e a Roma. Quando eu fui embora de Roma, a gente saiu de Roma assim, correndo, né? Meu Deus, não tem estacionamento, tô estressado, quero ir embora. Então a gente veio pra cá, aí a gente conseguiu um apartamento, com garagem, com estacionamento, com tudo. Eu falei, nossa, pronto, resolvemos um problema da nossa vida. E a gente ficou assim por muito tempo, assim, muito feliz de ter saído de uma cidade grande, mas porque é uma coisa que a gente já sentia que a gente queria mudar. Então, para isso a gente estava muito estressado lá, porque é uma cidade grande é mais estressante Sim. mesmo. Então, o problema lá total foi o estacionamento. Então a gente veio pra cá, ficou muito bem, muito tranquilo. E agora a gente tá assim, nossa, mas acho que agora tá muito tranquilo. Então a gente fica com aquela coisa, a gente às vezes fala assim, nossa, mas lá em Roma isso era tão bom, né? Então, assim, a nossa percepção das coisas também vai mudando. Uma coisa que a gente achava assim, nossa, que coisa que eu ia embora. E quando você vai embora, você fala, nossa, mas tinha coisa boa também, né? Então, é assim, tem sempre o lado bom e o lado menos bom, o lado ruim, vamos dizer. É, Cada digamos lugar tem o assim, seu. as coisas positivas em Perugia é que realmente é mais barato, uma cidade menor, é mais fácil de se locomover, mas uma coisa que eu senti é que os perudinos são mais fechados, assim, né, Babi? Um pouquinho São, mais difícil de fazer amizade em relação ao romano. O romano me são, parecia que era mais aberto a conversar, mais curioso, e é uma coisa muito paradoxal em Perugia, porque tem a Università per Stranieri de Perugia, uma cidade que recebe milhares e milhares de estrangeiros sempre, desde sempre. uhum, A Università existe há muito tempo, mas eles são, né, para mim? Você são. tá agora, de repente, aí na faculdade, está começando a conseguir fazer amizade, mas antes era. Meus amigos aqui até agora eram todos de outras regiões da Itália, todos italianos, mas de outras regiões. Ninguém era realmente de Perugia. Então é engraçado, é até assim, com esses nossos amigos que são italianos de outras regiões, eles sempre falam assim, parece que os perudinos. Ah, é até me falar mal de perudino, né? Porque essas coisas são meio polêmicas, mas a gente precisa falar a verdade. Aí a gente fala assim, né? O que a gente fala, assim, no geral com os amigos, a gente fala assim, nossa, mas os perudinos parece que eles são fechados com os estrangeiros, mas eles também, com os estrangeiros, assim, né? Gente de outras regiões, não só estrangeiro de outro De país, mas país, né? de outras regiões também. Então eles são fechados com quem vem de fora, com os estranhos, mas eles também são fechados entre eles, porque entre eles também não estão assim, encrenqueiro. Nossa, Então eles têm, parece que tem muito isso assim, sabe? Que a família era de tal forma, e aí então a família, essa aqui é a família amiga dessa, essa outra aqui já era amiga da outra, que brigou com essa, então eu também não vou mais falar com aquele. Então fica uma coisa meio
meio Gente, shakespeariano, assim, sabe? É bem olha engraçado. só, olha esse perudinho. A É gente fala isso. assim, brincando dele, mas pode ser que tenha um fundinho de verdade. É, porque, né, já tá na história. Eu não me lembro o nome das famílias, mas em uma das aulas de história da arte que a gente foi ter um dos prédios históricos de Peru já tinha família que matou Tá um vendo? membro da outra família, e aí, nossa, já lá desde a Idade Média eles têm essa coisa. Assim, Para a gente se encaminhando para o final, vale a pena morar em Roma, numa cidade grande? Apesar de tudo, das dificuldades, trânsito, preço, enfim. eu acho que vale, mas depende realmente do que a pessoa quer, do que ela está disposta a ter e a deixar. Porque você vai morar numa cidade grande, você vai ter problema apesar de ter bastante metrô e tudo, você tem um problema que, se você não tiver o trabalho perto, você vai ter que gastar um certo tempo para ir de um lado para o outro. Se você precisar do carro, você vai ter que saber que ou você vai ter muito problema para achar um estacionamento, ou se você quiser ter uma vaga, você vai ter que pagar quase quanto custa um outro aluguel aqui. Então, às vezes, outros 400 euros só para você ter uma garagem. Então, assim, se você tiver condição, você não vai sofrer nada disso, né? Se você não tiver, você já precisa colocar ali na ponta do lápis o que vai ser melhor para você. Se você vai conseguir o trabalho perto, vai ser longe. Lógico, Roma tem muito mais opção de coisas para sair, para ver, para fazer, né? É uma cidade que tem, assim, muito monumento, muito ponto turístico, muita coisinha escondida, nova para você ver e descobrir, que uma cidade menor, proporcionalmente também, tem menos coisas e menos opções. Então, depende do que Depende do você perfil, quer. né? É, E mas no final das contas, todos os lugares na Itália se conectam, então há um trem de distância. Então. É. Aqui, Perugia, por outro lado, né, é muito fácil, a gente consegue ir com o carro de um lugar para o outro, mas se a gente precisar do ônibus aqui, não é muito fácil, né? Acho que você até tem uma experiência que você precisava pegar um trem, um ônibus para chegar aqui onde você tinha pego a primeira casa. Nossa, sim, a primeira casa que eu morei em Perugia era num lugar lá, sei lá, era quase outra cidade, e para chegar na universidade eu tinha que descer de ônibus para a estação, que era uma estação de trem, pegar o trem para a estação central e subir de novo para a universidade. Era um rolê assim infinito. E aí, de novo, né, a facilidade. Aí, quando eu me mudei para o centro, tudo ficou fácil. E aí, você consegue aproveitar. Eu acho que quando você mora numa cidade menor como Perugia, morando no centro faz muita diferença. Porque onde a Babi mora também, perto do centro, tem pelo menos o metrô perto para ela ir até o centro histórico. Mas em Roma, por ser grande, tem mais facilidade do meio de transporte, né? Mesmo morando mais afastado, para você conseguir um preço de aluguel melhor e ter a vaga de estacionamento, tem a facilidade de transporte público. Mas agora, cidade pequena, tem que estar um lugar que te permita fazer tudo a pé, né, Babi? Porque não é muito fácil, não. E Peru é uma cidade um pouco estranha, né? Ponto de vista também, né? Porque não é tudo muito central. Cada coisa tá no lugar. Então, tem o centro histórico, mas os mercados que são talvez maiores, mais baratos, ali não tem. Tem que descer para aqui, para Porto onde é que eu tô, para ter mais opções. Aí depois a pessoa tem que pegar de novo o ônibus para poder voltar para lá. E até daqui, eu não vou a pé, por exemplo, né? Eu uso muito carro aqui. Porque às vezes, depender do ônibus, aqui tem menos opções, então é um a cada meia hora. Às vezes eu perco muito tempo para esperar um ônibus. Então, prós e contras. Contras, né? Sempre tem, né? Vai em todo lugar. Nossa, vai vir muito bom. Acho que o pessoal vai super curtir. Aventuras e experiências em Roma, em Perugia. Acho que foi muito legal. E no próximo vídeo e podcast é a Babi falando em italiano com a nossa professora Sâmia para
também esse povo praticar um pouquinho, porque Italiano Descomplicado se preocupa sempre em ensinar a língua, mas também mostrar muito da cultura. Pessoal, se tiverem dicas para os nossos próximos super bate-papos e quem quiser de repente um dia participar aqui com a gente vai ser muito bem-vindo. Se tem alguma história para contar da Itália, alguma coisa divertida, se quer dar seu ponto de vista, se já morou em Roma também, quer contar como é que foi ou em outra cidade, a gente vai adorar receber vocês aqui. Então, fiquem de olho, acompanhem sempre a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok, no Facebook. Temos o nosso site, temos aqui os podcasts e o YouTube. É o Italiano Descomplicado, que está pertinho de você. Muito obrigada, Babi. Nos vemos nas próximas aventuras. Grazie a tutti. Obrigado a todo mundo. Alla prossima. Alla prossima. Até a próxima.